Bom dia, meus amores! Mais um dia, hoje sexta-feira, 16º e 17º dia da meditação sobre as virtudes de Nossa Senhora, a mulher do Gênesis ao Apocalipse, a mulher que foi o canal da graça para a nossa salvação. Nós estamos juntos nesta comunidade virtual para meditar as virtudes que Deus derramou sobre esta mulher e aprender com estas virtudes o quanto devemos ser santos e o quanto ainda temos de crescer, o quanto podemos crescer para chegar aos céus. O tema de hoje, aliás, os temas de hoje são um menino impressionante, que vai nos remeter ao episódio em que Jesus se perdeu de Nossa Senhora e de São José e permaneceu em Jerusalém no templo, e um silêncio precioso, que nos remete a esse silêncio que Nossa Senhora fez diante de todas as circunstâncias de sofrimento e também o silêncio sobre a vida que Jesus teve em Nazaré durante mais de 20 anos. Então já vamos iniciar este pequeno vídeo, né? Por não ser ao vivo, ele ainda é menor, mas eu quero acolhê-los com muito carinho, desejando-lhes a paz de Cristo, que Deus os abençoe, pedindo que vocês também curtam e compartilhem este vídeo. Não deixem de assistir até o final e se sintam comigo neste momento, sempre unidos em Jesus Cristo, em Nossa Senhora. Porque onde um ou mais estiver reunido, em nome de Jesus, Ele estará em seu meio. Nós estamos reunidos em nome, aliás, pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Senhor, faça-nos entender tudo o que tens para nós. O Senhor que derramou graças, virtudes sobre a Mãe Santíssima, derrame também sobre nós o Santo Espírito, o dom da inteligência, da sabedoria, conforme a sua vontade, e descortine à nossa frente aquilo que o Senhor deseja que saibamos. Existem muitos mistérios que não devem ser revelados a nós, porque não somos merecedores. Mas, Senhor, estamos aqui, sedentos da sua vontade, sedentos da sua palavra. E se for aquilo que o Senhor deseja, estaremos aqui para te ouvir. Que a Virgem Santíssima receba esta consagração que desejamos fazer hoje e que ela possa nos colocar debaixo do seu manto, nos proteger de qualquer cilada e nos colocar sempre no caminho que é o seu Filho Jesus. Amém. Perdão. Acompanhe aí na tela do seu celular a nossa oração inicial de consagração
a Virgem de Pentecostes. Ó Maria, filha predileta do Pai, Mãe Santíssima de nosso Senhor Jesus Salvador, esposa mística do Espírito Santo, Nossa Senhora de Pentecostes, nós nos consagramos ao vosso maternal amor e vos tomamos como modelo perfeito de louvor a Deus, de santidade, de espírito missionário e evangelizador. Vós que no dia de Pentecostes, junto com os apóstolos, ficastes repleta do inefável dom do Espírito Santo, ajudai-nos na efusão desse mesmo Espírito, que recebemos no dia do batismo, sermos constantemente fiéis ao Senhor. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Perdão, gente. Vamos meditar sobre um episódio que muitos de nós já conhecemos. A perda e o encontro do menino Jesus no templo. Essa é uma realidade, conforme nos diz este livro que nós estamos sempre utilizando, que nos faz refletir sobre a missão de Jesus como professor, como aquele que nos ensina o que ele deseja sobre nós. Esse é um fato que interrompe o silêncio dos quase 20 anos de vida. Aliás, depois desse fato, foram 20 anos, quase 20 anos de silêncio sobre a vida de Jesus. Mas até mais ou menos 4 anos de vida de Jesus, que é o retorno da família a Belém, a Nazaré, né? Primeiro a Belém, que eles iriam, e depois foram a Nazaré, porque não podiam voltar a Belém. Há um espaço de tempo que não temos notícias do que acontece com Jesus. Então, mais ou menos dos 3, 4 anos até os 12, a gente não tem notícia. E dos 12 aos 30, a gente também não tem notícia. Este é um episódio, então, muito importante. Primeiro que nos mostra que a família de Jesus era uma família cumpridora dos seus deveres judaicos. Uma família que cumpria a lei rigorosamente, como era de se esperar, né? E também que essa perda e esse encontro do menino Jesus no templo tem um significado muito maior do que o simples fato ocorrido. Os grandes exegetas, quer dizer, os intérpretes da Bíblia, nos trazem que este episódio nos ensina, nos prenuncia a morte, a paixão de Jesus, paixão, morte e ressurreição de Cristo. A tristeza da perda, né? Esse, entre aspas, desespero, né? Essa angústia da perda de Jesus durante 3 dias. Isso é muito significativo. Foram 3 dias em que Nossa Senhora e que São José não teve a presença de Jesus. Não se tem notícia na Bíblia, não se tem notícia na tradição de que Jesus tenha se afastado da sua família por mais de 3 dias ou em outro evento que não esse. Foi a única vez que Jesus se afastou desta família. E esses 3 dias de suprema angústia foram seguidos de um alívio, de uma felicidade descomunais no momento do encontro. Tanto que Nossa Senhora agiu de uma forma diferente do que ela costumava agir. Vamos lá. Uma coisa por vez, né? Naquela época, os escribas, os fariseus, nos diz a história, né? A tradição, costumavam
tratar os jovens que chegavam a Jerusalém por ocasião da Páscoa, que foi o momento em que Jesus viajou, que nos conta esse episódio, costumavam tratar com muita tranquilidade, com muita amabilidade, estavam sempre muito disponíveis para os jovens, porque os jovens eram o futuro daquela nação. Os jovens seriam os futuros religiosos, os futuros escribas, sacerdotes. Então, o interesse deles era importante. Eles eram sempre tratados muito bem, para que o interesse despertasse. Mas foi totalmente ao contrário com o encontro de Jesus. Porque quando os escribas e fariseus, que eram os mestres da lei, se encontraram com Jesus e viram como Jesus falava com autoridade, questionava e explicava com autoridade, de uma forma muito coerente, muito inteligente, muito sábia, eles ficaram estupefatos, né? Bobos. Como um menino de 12 anos, que por mais que esteja atingindo a idade adulta, para eles a idade adulta era com 13 anos completos. Um menino de 12 anos, como ele pode ter este conhecimento da palavra? E mais, um menino que vem de Nazaré. Nazaré é uma cidade pequena, uma pequena aldeia. Nazaré é uma cidade que não tem nem escola rabínica, que quer dizer o que poderia hoje se comparar a um seminário. Não tem. Como este menino pode ter aprendido tantas coisas e tão profundas? E como ele pode falar não só apegado à letra da lei, a sua interpretação não era só da letra da lei, mas era do espírito, era comovente, tocava até aqueles homens. Então os sacerdotes, isso diz a palavra, aqueles homens estavam comovidos. Comovidos no sentido de que não conseguiam entender o que estava acontecendo ali. E quando Nossa Senhora encontrou Jesus no meio deles, existe um detalhe interessantíssimo. Mais uma vez, quem se dirige, quem é colocada à frente é a Mãe de Deus. Assim como na visita dos pastores ou na visita dos magos, a palavra nos diz que Maria e José, não José e Maria, sempre Maria é colocada à frente, porque é ela que apresenta o menino. Assim como nesse episódio, também no episódio em que Jesus se perdeu, é ela que fala a Jesus. Não é José. Naquela época, se hoje há o machismo, né? Naquela época era mais do que normal os homens tomarem a palavra. As mulheres normalmente não dirigiam a palavra em público. Ainda mais dentro de um templo. Para vocês entenderem como a angústia da mãe era grandiosa. Também os intérpretes da Bíblia, os grandes padres, nos trazem que as traduções lá do hebraico, do grego, usam a mesma palavra de angústia, de sofrimentos agudos, para inferno. Então, naquele momento, Nossa Senhora não estava apenas angustiada, ela estava sofrendo um sentimento de penas de inferno. Um sentimento não de desesperança, porque Nossa Senhora nunca perde a esperança. Mas era uma dor extremamente profunda.
Era como uma dor de penalidade infernal. E por isso ela saiu, se assim a gente pode dizer, ela saiu da casinha, né? Espero não estar fazendo nenhuma heresia aqui, mas ela saiu do comportamento normal que ela tinha, que era sempre guardar tudo em seu coração, manter o seu silêncio. Ela não entendia porque Jesus tinha feito aquilo. Ela, talvez o nosso autor aqui, o padre Gabriel Amors, ele diz que talvez Nossa Senhora estivesse com dúvidas se ela e José tinham feito alguma coisa de errado. Se ela e São José estavam cometendo algum erro em voltar para casa, ou se Jesus tinha tomado uma decisão já porque estava chegando à idade adulta e se a missão dele começava agora e ele tomava uma decisão de se apartar da família, ou se tinha algum outro fato que ela não estava sabendo. Eram esses questionamentos, além da tristeza e da comoção que ela sentiu ao perder a presença de Cristo, que fez com que ela questionasse o seu filho. Filho, por que fizestes isto conosco? Teu pai e eu. E aí ela coloca José à frente, por isso, veja a humildade de Maria. Não era ela que estava mais. Ela se preocupando com a inquietação de São José. Teu pai e eu estávamos angustiados por tua causa. Olha como Nossa Senhora é sublime. Então, Jesus responde, e alguns acham que é até uma resposta atravessada, mas não é. É uma resposta que nos dá alguns sinais, são rastros de Deus. Jesus diz: por que me procuráveis? E isso nos remete ao momento em que Jesus foi entregue ao templo. Ele era o primogênito. Por mais que ele tenha sido resgatado, ele foi oferecido a Deus. Resgatado porque eles deram em troca, né, o dinheiro, os 2 pombinhos, como manda a lei, mas ele foi entregue ao Pai. Então, por que Nossa Senhora e José o procuravam? Afinal, não sabeis que eu devo estar na casa do meu Pai cuidando das coisas dele? Que este é o meu lugar? Se fosse na linguagem de hoje, a gente diria, ué, mas eu não tinha que estar aqui mesmo? Não é aqui o meu lugar? Você sabe de onde eu vim, para onde eu vou? É aqui o meu lugar. Não sei por que você está procurando em outro. E sabe também uma questão de que angustiou demais Nossa Senhora? É perder a presença de Jesus. Ela que estava acostumada da presença, ela e São José, né? Acostumados com a presença de Jesus o tempo todo. Quando ele não está, é um vazio. E a ausência de Deus é um inferno. Então, perder Deus é um inferno. É preciso estar sempre na presença de Deus. Por isso ela se angustiou tanto. E Jesus, depois desta resposta, Nossa Senhora e São José não entenderam. Mas eles não questionaram. Eles guardaram em seus corações. Porque eles já estavam extremamente alegres de estarem na presença de Deus. E o Evangelho é categórico em dizer
A partir daí, Jesus voltou com eles a Nazaré e lhes foi submisso em tudo, e ia crescendo em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Quer dizer, Jesus foi amadurecendo, né? Foi amadurecendo em corpo, em espiritualidade. Se isso se pode dizer, né? Mas se pode dizer do lado humano de Jesus. Vejam como é precioso este ensinamento. Como Deus não repreende, Jesus os repreendeu com carinho. Os lembrou de onde ele deveria estar. Não sei por que vocês estão aflitos. Vocês sabem que meu lugar é aqui. Vocês sabem onde deviam me procurar. Ele lembrou. E aí, Nossa Senhora fez silêncio. Num primeiro momento ela não entendeu, mas eu tenho certeza que depois, conforme as coisas foram se encaixando, ela entendeu. Isso nos mostra que Deus não livrou Nossa Senhora, São José de nenhuma dor. Até aquela dor da ausência de Jesus, essa perda, e poderia ser até uma coisa corriqueira, essa ausência avassaladora. Ela viveu. Jesus, Deus, não interferem no nosso livre-arbítrio e não nos livram daquilo que a gente precisa passar, das consequências. Ele não é um mágico para desenhar do jeito que ele quer, para fazer. Ele pode mudar todas as leis da natureza, mas não é isso que ele quer. Ele quer que tudo tenha razão, lógica, lugar. E muitas vezes o Senhor nos pede os maiores sacrifícios nos momentos que a gente não está esperando. Afinal de contas, Nossa Senhora estava em Jerusalém, junto com sua família, por ocasião da Páscoa, vivendo ali uma oblação, fazendo sacrifícios a Deus, um momento de grande festa, cumprindo a lei, fazendo tudo direitinho. Por que ele permitiu que aquilo acontecesse com ela? Por que um grande sacrifício? Não interessa por quê. Interessa para quê? Era um plano maior de salvação. Era preciso, inclusive para que a gente aprenda agora, para que eu e você estivéssemos tendo essa conversa. Ou você acha que Deus não pensou nisso? Eu tenho certeza que Ele pensou. Deus pensa em cada um de nós, em cada detalhe. Ele sabe de tudo, Ele é onisciente, Ele é onipotente. Ele pensou em tudo, em cada detalhe. Para mim e para você. Inclusive, há 2000 anos atrás, este episódio em que nós recordaríamos hoje, Ele pensou nisso. E esse silêncio que Nossa Senhora guardou, também foi guardado sobre a vida de Jesus, porque Deus queria nos mostrar que quando Ele age, quando Ele fala ou quando Ele se cala, também é por vontade dEle, também Ele nos ensina. Não ensina só falando, mostrando, mas também no seu silêncio, também quando estamos no deserto. Também é uma forma de ensinar. Às vezes a gente clama, meu Deus, me fala, me mostra, me dá uma palavra, e a gente não entende. Talvez não seja para ouvir. Talvez seja para fazer silêncio, para ficar quieto e não agir. Mas a gente é muito acostumado a vamos, rápido, e o mundo gira. A gente está acostumado com isso. E não é bem assim.
a vida se desenrola de forma natural. E nas pequenas coisas, como eu acabei de te dizer, que Deus pensa para nós, é onde nós construímos a nossa santidade. Jesus passou 30 anos da sua vida se preparando para viver os 3 anos de vida pública. Ele viveu uma vida normal, uma vida discreta. Porque se ele fizesse grandes milagres, ou até milagres, numa pequena aldeia, ele seria muito conhecido. E não falariam de Jesus assim, ué, mas esse não é o Jesus, filho de José, ou o Jesus, filho de Maria, ou Jesus, filho do carpinteiro? Não falariam isso dele. Iam falar, ué, mas esse não é, mas esse é o Jesus de Nazaré, aquele que fez o cego andar, o cego enxergar, o paralítico andar. Esse é aquele que andava sobre as águas. Não era assim que o povo se referia a ele. Ele teve uma vida comum. Como eu e você temos vidas comuns. Vidas extenuantes, cansativas, em que a gente precisa trabalhar, ganhar o nosso pão com o nosso suor, que a gente tem problemas. A única coisa que Jesus não fez foi pecar. De resto, ele viveu como nós, na discrição. E em cada pequeno ato é que a gente atinge a santidade. É santificar cada pequeno ato. É no ato de levantar-se da cama e se persignar, fazer o sinal da cruz. É o ato de bater o dedo mindinho e respirar fundo para não falar um palavrão e oferecer aquela dor. É um ato de quando o seu filho faz uma birra, você contar até 3, sorrir, olhar nos olhos dele e ensinar que não é por aí. É o ato de quando mesmo quando você está irritado, você olhar para o seu marido e falar assim, tá passando isso, você descarrega e ele olha para você, te acolhe, você fica melhor e passa. E aí você volta. É o ato de você fazer uma comida com carinho, de você enfrentar uma fila gigante de supermercado só para comprar uma coisa que a sua família gosta. Ou de você pensar com carinho num presente para alguém da sua família, um presente que vai ser útil ou que tenha a cara dele, dela. É isso. É santificar as pequenas coisas. É abrir mão, às vezes, de coisas que são até justas. Um pouco mais de sono. Mas para fazer, sei lá, algo por alguém. Ou fazer bem feito o seu trabalho. Sempre, sempre é possível. Não tenha medo de viver no silêncio, na discrição e de santificar a sua vida com pequenas coisas. Porque é assim que a gente chega no céu, de degrau em degrau. Se Deus te chamar para coisas grandiosas, amém. Deus seja louvado. Mas se Ele te chamar para pequenas coisas, Deus seja louvado. Que façamos sempre a vontade do Senhor. Vamos pedir isso? Mãe Santíssima, por sua intercessão, assim como a Senhora reuniu os apóstolos em Pentecostes, por sua intercessão nós pedimos, reúne-nos agora. Reúne-nos debaixo do seu santo manto, Rainha dos Anjos.
para que assim como os anjos, a gente aprenda a santificar cada um dos nossos atos, ainda que sejam pequenos, mínimos, mas fazê-los com amor, como dizia Santa Teresinha. Fazê-los sempre com amor. Mãe, nos ensina a transbordar amor como só a Senhora soube. Nos afasta das ciladas do inimigo. Nos faz ter união entre nós. Porque precisamos ser um exército unido para derrubar o inimigo. Nós somos teus filhos, somos teus servos, mãe. E queremos combater a tua guerra. Mas para isso, precisamos aprender na escola de Jesus, com aquele que a Senhora ensinou como agir. Intercede por esta graça, para que essa graça, assim como o Pentecostes, caia sobre nós, Mãe. É isso que pedimos hoje, para nunca nos afastarmos da vontade de Deus. Amém. Acompanhe aí na tela do seu celular, para que nesta sexta-feira você esteja cada vez mais protegido de qualquer cilada. A oração que Nossa Senhora mesma ensinou ao Padre Sestac. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, humildemente vos rogamos que envieis as legiões celestes para que as vossas ordens persigam e combatam os demônios por toda parte, refreando a sua audácia e precipitando-os no abismo. Quem como Deus? Ninguém. Ó bondosa e carinhosa Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos em nossa defesa, afastando para longe de nós o cruel inimigo. Amém. São Miguel Arcanjo, com todos os anjos de nossa guarda, combatei e rogai por nós. Amém. E foi tudo isso, meus amores. Mais um dia. Ainda temos amanhã para encerrarmos a semana. E eu estou preparando esses vídeos com muito carinho. E peço que vocês rezem por mim, pelo menos uma Ave Maria, para que nesta conferência em que me encontro, estudando para trazer mais informações para vocês, mais conteúdo, eu possa aproveitar bastante e passar tudo o que Deus quer para vocês, tá bom? Não se esqueçam que hoje, sexta-feira, não é dia de comer carne, assim como manda a Santa Igreja. Procure também a confissão. É sempre muito bom estar no colo de Deus. Nós estamos unidos e permaneceremos unidos no amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Beijo, meus amores. Espero vocês amanhã, às 8 da manhã, se Deus quiser. Tchau!